Ricardo Melo. Agora vamos lá ouvir o Soler, porque tem informações importantes no Palmeiras. É o derby do domingo e o Verdão se movimentando na janela de contratações. Finalmente, hein, Soler? Boa tarde. Turmão Baldaquian, grande abraço para você e para todo mundo que nos acompanha no Papo de Craque TMC Primeiro Tempo. O Palmeiras está apenas aguardando os exames médicos de John Arias para fazer o anúncio oficial do jogador. O Verdão já tem um representante na Inglaterra que está dando baixa em toda a documentação do colombiano, que hoje já assina sua rescisão contratual com o Wolverhampton, que vai receber 25 milhões de euros nesta operação. O Palmeiras colocou um contrato de 4 anos para John Arias, ou seja, até 2029, e o Alviverde tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de Clubes na temporada de 2029, e o Arias faz parte deste planejamento. O Verdão, que ainda sonha também com mais 2 reforços, um zagueiro, mas segue esbarrando nas pedidas do Zenit, que não quer liberar o Nino de forma imediata e quer pelo menos 10 milhões de euros para fazer esta venda no meio do ano. Palmeiras continua negociando, mas também observa possibilidades de plano B no mercado de transferências. O Verdão, que também sonhou com o Danilo, mas ontem o John Textor mandou uma carta ao Palmeiras alegando que não negocia em hipótese alguma o volante formado nas categorias de base do Verdão. E desta forma, o Palmeiras também analisa um possível plano B. O Fred do Fenerbahçe foi oferecido pelos seus representantes ao Palmeiras, já que ele perdeu espaço, para um tal de N'Golo Kanté, aí não tem como competir com o Kanté para jogar de volante, Lelê? Então, por isso, o staff do jogador bateu na porta da academia de futebol e o Palmeiras foi muito claro. Para contar com o Fred, o Verdão não quer gastar um centavo na compra do passe do jogador. Se for para ele chegar, ele tem que rescindir o seu contrato lá no futebol turco. O Gregory, jogador campeão da Libertadores com o Botafogo, também foi oferecido ao Palmeiras, mas o grande sonho do Verdão é o Fabinho, hoje no Al Ittihad da Arábia Saudita. O problema são as questões salariais do jogador, que são muito acima do teto que o Palmeiras pode pagar. Então, o Alviverde ainda encontra restrições de nomes para esta função de primeiro volante. A equipe de Palestra Itália tem 2 derbys neste final de semana. No sábado, compromisso pela Supercopa Feminina na Arena Barueri, a reestreia de Bia Zanerato no comando do ataque palmeirense, e no domingo, pelo Campeonato Paulista Masculino, onde o técnico Abel Ferreira tenta recuperar o seu prestígio em derbys, já que no ano passado o Verdão teve resultados muito ruins, perdeu o Campeonato Paulista e foi eliminado na Copa do Brasil. Então o Abel tenta recuperar a moral nos clássicos contra o Corinthians já neste domingo e deve repetir exatamente a escalação que goleou o Vitória por 5-1. Perfeito, Gustavo Soler, muito obrigado pelas suas informações, Soler. Antes da gente entrar no assunto propriamente Palmeiras e Corinthians, o Eric, você já está se acostumando com clubes brasileiros gastando 25 milhões de euros, 28 milhões de euros, 40 milhões de euros? Essa semana... Loucura, né? Essa semana eu fui procurado por um colombiano que está fazendo uma tese de mestrado na Inglaterra sobre isso. Falei assim, como é que o Brasil... Ó, que doido, já loucura. Tá virando tema de estudo de mestrado internacional. O cara falou, Eric, por que chegou nisso daqui? Pois é, você vê na imprensa argentina, os caras... Não, como... Agora, tem uma coisa, se chama Mundial de Clubes. Mundial de Clubes, né? Mundial de Clubes. O Palmeiras, o Flamengo, o Botafogo e o Fluminense passaram a ter uma grana que é um diferencial competitivo muito grande, é muito dinheiro, gente. E a FIFA teve problema, tá? A FIFA, quando veio a história, inicialmente eles estavam pensando em fazer uma divisão de mais grana pra todo mundo. E aí dentro da FIFA, acho que veio pelo Melbourne da Austrália, que falaram assim, não, se o Melbourne ganhar a grana que tem, acabou o futebol australiano. Que estava prevista. Então aí eles foram criando coeficiente, demorou pra sair qual ia ser a verba do Mundial, porque eles estavam discutindo assim, é melhor dar mais pros europeus mesmo, pra poder, aqui pra baixo, deixar menos distante. Só que é só ver o que o Fluminense, o Palmeiras, o Botafogo passaram a ter de dinheiro. Foi mais de 300 milhões, não foi, de premiação? Ou quase isso? Foi. O Fluminense acho que chegou a quase 500 milhões, que ele foi até a 100. Porque o Fluminense tá sinalizando largar uma grana pesada no Boanga, que tem 31 anos, então, acho, né? Aí entra o problema. Como você tá gastando esse dinheiro? Sim. Aí volta pra questão que a gente tá falando desde aqui desde o começo. Mas assim,
se você souber trabalhar, assim, o Palmeiras tem que lamentar, além de ter perdido a Libertadores pro Flamengo, ele não tem vaga garantida ainda no próximo Mundial. O Flamengo garantiu. Por que ele contratou o Paquetá? Ele sabe que daqui a 4 anos vai entrar uma bufunfa que pagou o Paquetá. O Paquetá tá pago pelo Mundial, continuarem gente. esses valores, né? Não, e vai continuar, não vai A tendência é aumentar, né? Não, a tendência é só aumentar. É porque a gente viu muito essa competição sendo viabilizada ali meio em cima da hora, Mas foi né? pelo DAZN, que pagou mundialmente o direito de transmissão. Do PIF, né? Da Arábia então, Saudita. o DAZN já é da Arábia Saudita agora, né? Sim. Então tá pago. Existe uma garantia de continuidade desse investimento para a próxima edição da... A tendência, pelo menos até 2034, com a Copa na África, na Arábia Saudita, vai ser isso. O PIF vai estar foi um sucesso. Não, vai estar envolvido. Pra cá pegou super bem. E os próprios europeus, a tendência, se for 29, pensar em levar pra Espanha, porque vai ter a Copa em 2030, né? Que é a tendência, né? Apesar do Brasil tá querendo entrar ali. O Brasil tá assanhadinho, né? O Brasil tá ali, ó, tô na pista aqui, ó. Se ficar sozinho eu tô. Mas eu acho que se leva pra uma Espanha, que aí tá na Europa, a chance de ter mais engajamento do europeu. E assim, os clubes brasileiros estão começando a incomodar o europeu. Pelas contratações. Eles perceberam Tudo isso. Tudo bem, a gente tá falando de 2 jogadores que estão num time para ser rebaixado na Inglaterra, ok. Mas eles estão tirando esses jogadores. Você tá tirando. Aí você fala assim, por que o cara, tudo bem, é brasileiro, outro colombiano e tal, mas... Vai, o Flamengo já trouxe um Saúl, um jogador que mais em fim de carreira, ok, mas assim... O Brasil entrou meio que no foco dos caras de falar, peraí, o Fluminense chegou até a semi, o Palmeiras foi até as quartas. Será que não tinha um outro europeu que queria o Samuel Lino, por exemplo, que o Flamengo tirou do Atlético de Madrid? Então assim, peraí, tem uma coisa aqui no Brasil que não dá pra gente ignorar. É aquilo, não dá pra ignorar. Então eu acho que assim, eu acho irreal os valores, né? É muito fora de propósito, mas eles estão adequados pro que esses clubes têm. Ou de previsão de faturamento, e o Abel falou isso outro dia na entrevista do Palmeiras, a gente não gastou 700 à vista. Tá parcelado. E é verdade. Ninguém gasta à vista, né? Dificilmente você vai ver O Brasil precisava gastar à vista, porque ele não é bom pagador. Que aí ele fica devendo as outras parcelas. Então os clubes europeus exigiam dos clubes brasileiros pagar à vista. Agora, o Palmeiras e o Flamengo, que estão tudo certinho, os caras estão comprando jogador daqui que tá performando bem lá, cria uma relação de confiança que tudo bem. E o Abel falou também do quanto o Palmeiras vendeu, né, de dinheiro. Além disso. Mas também 2 bi, né? E muitas vezes tá vendendo a prazo. Eu queria perguntar pro Eric se a gente tá aqui vivendo algo mais ou menos parecido com o que tem da Turquia lá na Europa, né? Porque a Turquia tá contratando também esses jogadores assim, e são valores até mais exorbitantes, né? Sei lá, um Osimhen, por exemplo, que saiu do Napoli, agora Kanté no Fenerbahçe, são jogadores que é uma liga meio paralela, né? Mas foi baratinho o Kanté, né? Foi 5 ou 6 milhões, né? É pelo, assim, mas provavelmente salário, luvas, sim. Vem uma pedrada gigante aí. E muita gente tem apontado como uma bolha, o Eric. O Brasil pode se posicionar mais ou menos assim como a Turquia? Olha, eu acho que assim, vindo de Palmeiras, Flamengo, é mais difícil ser bolha. Porque eles estão solidificados. Né? A não ser que faça muita coisa errada nos próximos anos, eles vão perder essa capacidade. Como o Palmeiras fez no ano passado, né? Gastando 700 milhões e poucos viraram. Poucos viraram, mas é aquilo. Mas se errar de novo... Então, a questão é, o gasto que está sendo feito esse ano, ele tá... Corrigindo rota. Não, mas ele é feito dentro de uma lógica. Não é assim, não, perdemos tudo, agora bem, põe mais dinheiro aí e vamos ver o que... O Atlético Mineiro. Põe mais dinheiro e vamos ver o que vai dar. A SAF já quebrou do Galo. Sim. Os caras... E a ideia do Galo era, em 2021, parecia perfeita. Tô botando dinheiro, mas tô valorizando o time, tá indo bem e vambora. A performance vai garantindo o custo. A partir do momento que a performance para de ter, o custo tá mais alto, a conta não fecha. Que era o meu medo do Flamengo, mas o Flamengo não. O Flamengo tá agora dentro dessa rota, tá certinho, né? Eu tinha medo muito que o BAP chegasse e fizesse muita coisa acima do que poderia. Não, ele manteve a rota dos outros presidentes. Pelo contrário. No primeiro ano dele, nos primeiros meses... Né? Na verdade, quando ele assume a primeira janela do Flamengo, ele contrata apenas o Juninho. Isso. Ele segura e ele avisa, olha, eu vou segurar. Aí depois, na metade do ano, ele decide que ele faz pelas a grande contratações. janela. Exatamente. Mas por quê? Porque ele tinha já a certeza do dinheiro do Mundial. Então você vê só Flamengo e Palmeiras hoje... indo para esse caminho. Administrados de maneira sustentável para poder fazer esses investimentos pesados. Esses investimentos para mim estão dentro de lógica dentro deles. O Pedrinho BH não, do Cruzeiro?
O Pedrinho é o dinheiro dele, né? É aquela tá tudo assinatura certo. de cheque, é o Tá Manchester tudo City. certo, pra ele não é problema. É o Manchester City. Não é de acordo com aquilo que o clube arrecada. Não tá dentro do ecossistema do clube. E a diferença do Pedrinho pro John Textor é que o Pedrinho é bilionário, o John Textor não é tanto assim. E mesmo, é verdade. Eu lembro quando... Mas se ele não é tanto assim, é um baita de um 7-1, pô. Porque foi Assim, vendido que ele era bilionário. Então, ele era um cara que fez uma fortuna vendendo lá o Fubo TV nos Estados Unidos durante a pandemia. Ele pegou uma empresa quebrada e vendeu essa empresa porque ela teve um salto na pandemia, porque era um streaming que todo mundo passou a consumir durante a pandemia. Ele vendeu na hora que estava certo para vender. O que ele queria fazer com o Botafogo era um dos projetos que ele tinha, que foi onde veio todo o problema de agora, era juntar vários clubes. E se você vai olhar, ele pegou a Bélgica, que é um formador de atleta, principalmente o africano, ponto de entrada na Europa. Ele tinha um clube na Inglaterra, que era o Crystal Palace. Ele tentou o Benfica antes do Botafogo. E um clube na França, né? E aí agora, ele tem um clube na França. Mas antes ele tinha tentado, antes do Botafogo, ele tentou o Benfica. E a torcida do Benfica vetou. Por quê? Porque foram atrás, investigaram e falaram, cara, a gente não tem certeza que esse cara vai poder investir. Aí que eu acho que tá o ponto da SAF, cara. Ela pode dar certo, mas você precisa ser minucioso ali, você precisa... E a do Vasco, então, cara? Você via ali do Vasco que tinha um monte A do de Vasco, matéria. a do Vasco, a 1777, não, 777 Partners lá, ela já tava quebrada antes de entrar no Você Vasco. olha pro cara lá, velho, ele tinha rebaixado o Genoa, escura, que eles falam, meu... que é um clube Sim, sólido na centenário, Itália, sólido, tudo na mais. Série A, né? rebaixou o Genoa, pô. Então, assim... Só rapidamente aqui na mesa. Quem ganha o clássico domingo, Ivan Drago? Palmeiras. Você vou deixar por último. Guigui. Derby ganha quem tá na pior, Palmeiras. E aí, Eric, o que você tá achando? Cara, os dois estão iguais. Um ganhou de 5x1 e outro ganhou de 3x0. Não, na pior eu digo... Dos em últimos questão anos. a pressão... Estado anímico? Cara, estado eu anímico. vou ficar no empatão. Eu também acho que vai empatar esse jogo. Tá com Vou ficar no muita empatão. cara, mas Ou muita Corinthians cara de 1x0, empate. assim. Aquele jeito Corinthians 1x0 pode e ser. tal. Mas eu não acho que o Palmeiras ganha, não. Corinthians, Gavião, pra você? Também o Gavião. Coringão ganha placar de 1x0. Então, 1x0. De algum jeito vai ter festinha Agora na tua vem a casa fera. aí, Gavião. E Lá vem agora, a fera Ricardo presa na Levy? jaula, lá vem ele. Lá vem ele. Não, como o Palmeiras tá mordido, tá devendo resposta pra torcida, é óbvio que vai dar Palmeiras. Tá, achei que ele ia falar que ia Isso dar é uma Corinthians. zica reversa do caramba, Eric. Não cai nessa, não. Vamos ver o que vai dar. A TMC vai contar essa história do Viu, Mingau. Lelê? Ô, Gaviva, você vai trazer a sua informação e nós vamos pro intervalo. Na volta, já vamos voltar com o vencedor da camisa da Portuguesa, beleza? Ou a vencedora. Beleza, Lelê. Só registrando aqui o Nardo Abadia. Tá falando, Arias falou que só voltaria a jogar no Brasil se fosse no Fluminense. Que incoerência. E o Jorge Katz, o quadrado mágico do Palmeiras vai ter Arias, Andréas Pereira, Vitor Roque e Flaquito Lopes. Bom, belo time, hein? Se o Abel não fizer o time jogar, né, Ivan Drago? Ô, Eric, tem mais uma coisa, hein? Esse é o segredo. Tem que Tem um fazer cara jogar. lá que eu acho um baita no jogador, que é o Paulinho Pega Rebote. Quando esse cara tiver em condições de jogar, o Palmeiras... Por que Paulinho pega rebote? Você insiste nisso Porque ainda? ele vivia pegando rebote do Hulk lá no Galo, caramba. pelo amor é de o apelido Deus, dele em Belo Eu Horizonte. vi o Paulinho rebote que ele Pega pegou Rebote. no Mundial de E, ó, Clubes. Eu vi o rebotão eu adoro O ele. Botafogo não foi rebote. Ele Então, construiu. Não, a jogada. ali, se for ver direitinho, foi o gol contra do zagueirão do Botafogo, Botafogo. Ricardo Melo. Vigiou, tava na mão do goleiro, pô.